Uberaci, abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 27. Levítico 27. Acharam, pessoal? Levítico 27. Presta atenção no que eu vou te informar. As pessoas hoje, é muito tempo, né? Passam muitas lutas financeiras. Até me lembro, em 1900, criança, que as pessoas usavam um caderninho para ir na venda, Vai lá em seu... Tinha um homem lá que tinha um armazém, o apelido dele era Martiga, ele só vivia mastigando. Vai lá em seu Martiga lá e compra 250 de linguiça, leva o caderno. A gente levava o caderno, tinha uma capa grossa e pequena. Aí ele vendia lá os 250 gramas de linguiça e anotava lá que foi pego aquilo ali. Mas por que existiu o caderninho? Por causa da dificuldade financeira. O que o ser humano, não é o crente não, o ser humano em si, de uma forma geral, precisa entender que quando você nasceu, você não trouxe nada. Você veio sem dente, a maioria careca, você não trouxe nada. Quando chegou aqui já achou leitinho no peito da mãe, e depois passou a comer do que tem na terra, que é o mingau de araruta, de maizena, creme de arroz, Antigamente tinha essas coisas. Hoje eu não sei como é que é, mas ninguém trouxe nada disso. Então esse é o fruto da terra, Por regra, tudo que você tira da terra, você tem que deixar a semente, senão vai acabar. Entendeu? Se você não plantar, uma hora você vai ficar sem. E o dinheiro não é diferente. Tanto é que essa parábola dos talentos é que é uma luta. Satanás não deixa você entender a verdade. A parábola dos talentos mostra que Deus dá um investidor. Mas eu conheço fulano, Bertando, que tem e não investe. Mas não tem paz, irmão. Não tem paz, você não pode gozar do que tem. Nós podemos em qualquer praça aí sentar, comer cachorro quente, cachorro gelado, cachorro frio, ninguém vai falar nada. Mas a pessoa que tem e não é honesta, ela não pode ir nesses lugares. Eu me lembro uma vez que um cantor fizeram uma pergunta para ele: qual o seu maior desejo? Cantor de fama. Eu acompanhei essa reportagem e ele disse assim: o meu maior desejo é sentar na praça, tomar um belo de um sorvete, sem que ninguém me incomode. Mas eu não posso fazer isso. Eu falei: caramba, o cara é prisioneiro do que tem. E aí? E se mandar uma autoridade, não, se a autoridade pode, mas tem que cercar tudo de polícia. O cara não tem liberdade. Precisa entender isso. Tem muita coisa bonita para se ver nessa face da terra que pessoas com muito dinheiro não podem.
De vez em quando o pessoal vai de bicicleta aí para Xerém, para esses cantos aí, e acha a cachoeira, eles param, vão lá, mergulham. É qualquer um que pode fazer isso? Não é, então são prisioneiros daquilo que pegam sem prestar conta a Deus. De Deus é o dízimo, gente. Ninguém vai tirar isso de Deus. Eu sou o Senhor e não mudo. Mas os estudiosos, né, que fez faculdade, isso, aquilo, outro, não, está muito enganado. Vamos ver no dia do juízo se você vai falar isso. Então, o Levítico 27, no versículo 28, está assim. O título é, no versículo 28, não há resgate para as coisas consagradas. Não há resgate. Aquilo que é de Deus, é consagrado, separado, é de Deus. Não tem resgate. Ana, ela deu o seu filho Samuel para Deus, entregou na casa de Eli. Eli era um sacerdote. Ela não foi lá mais buscar ele. Eu vim buscar meu menino para passar uns dias lá em casa. Não, irmão, de Deus, acabou, consagrado, você não pode mexer mais. E a 10ª de qualquer situação é de Deus, irmão. Não, que onde eu moro não existe dinheiro, só existe cereais, frutas, tem que tirar a 10ª disso. Você imagina que cada manga que você chupar, taca fogo no caroço. Um dia não vai haver mais mangueira. E não é diferente o dinheiro. Se você é fiel, Deus vai te honrar, irmão. E outra coisa, Ele não te obriga, você não é obrigado a dizimar. Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a ser honesto, você não é obrigado a crer em Jesus, você não é obrigado a aceitar Jesus, você não é obrigado a passar pelas águas, ser batizado, mas você sabe também que você não pode entrar onde Deus preparou. Tem que ter essa consciência. A nossa idade de convertido já é para deixarmos de ser criança, não é mais criança. Um menino aí com 18 anos, 17 anos, ele já está pensando, no ano que vem vou ter que me alistar, porque eu não sou mais um menino. Entendeu isso? Então você às vezes dificulta as coisas de Deus. E isso influi num monte de lugar, até no casamento. Que isso, pastor? Irmão. Se estuda tudo, menos a palavra de Deus. Então ele diz: todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, olha, de homem, ou de animal, ou de campo, da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Para quem conhece Deus, né, irmão? Tem gente que diz que conhece. Eu sou pastor, eu sou o quê, mas não conhece Deus, não faz a coisa como tem que ser feita. Todavia, toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, irmão. A semente é do Senhor. Você não pode comer o caroço. A semente é do Senhor. O caroço tem que voltar para a terra para continuar nascendo. Nova Iguaçu era conhecido como terra da laranja, né? Você está vendo laranja por aí? Por quê? Pararam de plantar, hein? Eu vi dizer que Nova Iguaçu exportava laranja. Cadê a laranja? Pararam de plantar, hein? Entendeu? A mesma coisa é o dízimo. Você parou, parei, você vai ter problema. Só sai, não entra.
E a coisa para Deus tem que ser certinha. A gente, quando paga a conta da luz, não é certinho. Se a conta da luz der R$100, você não consegue pagar com 90. Liga para lá e diz, está 100, mas só tem 90. Não dá não. Ué, no mercado, você vai lá comprar uma maisena lá, quanto que é essa maisena? R$5, só tem 4, né? Então não leva. Até na porta da farmácia, se eu não tomar esse remédio aqui agora, eu morro. Quanto que é o remédio? R$10, eu só tenho 8. Meu filho, infelizmente você vai morrer. E por que com Deus tem que ser faltando? E a gente quer que Ele faça certo. Nós queremos viver uma vida boa fazendo tudo errado. Não tem como. Ainda aparece aí uns loucos aí que quer obrigar o povo a dizimar. Não existe isso, gente. O próprio Deus ensinou em Isaías 1,19: se quiser e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusar for rebeldes, sereis devorados da espada, que é a palavra. A boca do Senhor o disse. Até o Evangelho, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, obriga ele a crer? Não, você não é salvo. É preciso entender isso, gente. E respeitar as autoridades, como Eliseu respeitava o Elias. Fizeram de tudo para separar Eliseu de Elias. Elias tinha coisa boa. Até um dia o Elias se sentiu incomodado. Ele disse, Eliseu, pede logo o que você quer de menos, que eu seja tomado de ti. Ele disse, não, eu só quero porção dobrada do Espírito que está no Senhor. Tinha 50 filhos de profeta que não conseguia separar Eliseu. E hoje as pessoas fazem tudo errado chamando de certo. Entendeu? E é isso que está dando problema. É isso. Mas porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Eu vou ter que dar mais. Você não devia ter mexido aí. No tocante a todas as dízimas, de vaca, ovelha, de tudo que passar debaixo da vara, como é que é o negócio? O dízimo será santo ao Senhor. Ninguém pode tirar isso. Isso é sério. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas de alguma maneira o trocado serão santos, não serão resgatados. Não pode, não é de Deus. E o dízimo você tem que ver onde você entrega também. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Às vezes você planta no terreno dos outros e pergunta por que no seu não nasce. Você está plantando no terreno dos outros. Onde é o seu? Como é que pode? Eu plantei um pé de uva na casa do vizinho e quero colher na minha casa. Não tem como, irmão. Tem que ser certinho. Você não quer certo? Quer, tem que fazer certo. Uma vez meu avô arrumou um pedreiro para fazer a casa, que a nossa casa era de estuque, pau-a-pique, né? A parede da sala, o pedreiro começou a levantar, estava virando um bulldog. Aí meu avô, pode parar. Quanto que é a sua diária? Está aqui, é X que eu te devo. Muito obrigado. Arranjou outro. Porque estava indo torto, aquilo que está indo torto, você tem que parar, irmão. Tem que parar. Então, isso aqui é muito sério. Os fariseus dizem que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Começou assim no Antigo Testamento, mas até no Novo Testamento você vê dizimando.
Até dizia, eles dão o dízimo do coentro, do cominho, né? E nega o amor. É aquele camarada, eu dizimei, agora eu posso xingar, jogar pedra, posso adulterar, posso fazer... Não, meu irmão. Pode não. Você não está pagando para ter passo livre para andar errado, não. E você não está pagando, você está botando uma semente. Aqui, por exemplo, vocês diziam, se eu pegar o dízimo aqui, encher a cara de cachaça, fumar maconha, cheirar cocaína, jogar no bicho, eu estou ferrado, né, pastor? Não, irmão, ferrado está o pastor, irmão. Você foi fiel a Deus. Se eu estou investindo mal, Deus vai conversar comigo. É como você é procurador de alguém, né? Você que recebe salário lá do seu avô, sua avó. Aí você segura o dinheiro dele. O banco pagou, irmão. O banco pagou, depois você acerta lá com ele. Cadê meu dinheiro? Cadê o comprovante? E aí? Você pode ver, você não acha um dizimista passando fome, andando rasgado, com dificuldade, acaba o gás, leva um ano para comprar outro. Você não encontra um dizimista assim. Porque é uma promessa de Deus. Os que me honram, eu honrarei. Entendeu? Se você for fiel a Deus, você não vai ter aperto, irmão. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Você vê no livro de Deuteronômio 28, quando você ouve e pratica as recompensas que vêm a seu favor. Tem coisa que você nem ora, vai bater na sua porta, por causa da sua fidelidade a Deus. Mas enquanto você achar que o errado é certo, fazer o quê? Entendeu? É isso, tem que mudar aí rápido. Eu, quando entendi isso, acabou o problema. Acabou o problema. Mas enquanto eu entender e cumprir. Tem gente que entende, mas não cumpre. Entendeu? Não cumpre aquilo ali. Tem gente que sabe que para ser salvo, parece até que ele nunca vai morrer. Ele precisa aceitar Jesus e passar pelas águas. Mas ele sabe. Para mim não dá não. Tá bom. Quando ele partir, que ele dizer, bom, agora eu vou para o céu. Céu? Não. Você vai para o céu lugar lá, é o lago que arde com fogo e enxofre. Não é o céu, céu lugar. Lago que arde com fogo e enxofre. Chegar lá que ele viu o Exum Caveiro, Zé Pilinto, Tranca-Rua, a Maria Padilha, ele diz, mas que lugar é esse? É o lugar que você se preparou para vir, meu filho. Em 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 6. Gente, olha, uma coisa que nós temos que conhecer Jesus, mas tem que conhecer o diabo também, sabia? Muita gente serve o diabo sem saber que ele é o diabo. E vai, trocando 6 por meia dúzia e não anda, o troço está agarrado, mas não acorda. O 1 Coríntios, capítulo 6, acharam? No versículo 9 diz assim: não sabes que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O que é o injusto? É o que não pratica a justiça. E o que é a justiça, pastor? A palavra de Deus. Gente, você não precisa perguntar a ninguém.
É só você entender que o que você está fazendo, Deus faz também, ou concorda com você, não, senhor, então está errado. Entendeu? Ninguém precisa fazer pergunta a ninguém. Tanto é que quando nós fazemos uma coisa errada, nós escondemos. Não quer que ninguém sabe. Por que você não quer que ninguém saiba? Porque é errado. Então já está agarrado em nós. Nós temos um chip de Deus contra erro. Tudo que é errado bate e volta. A nossa carne não segura. Faz escondido, ninguém sabe. Mas, versículo 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, que é fofoca, né? Fala mal de todo mundo, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E qual a pergunta que o Senhor Deus faz no livro de Malaquias? Roubará o homem a Deus? Qual é a resposta? Todavia vós me roubais. E está dizendo que os roubadores não herdarão o reino de Deus. De Deus é de Deus, irmão. Ó, aqui na igreja, outro dia queimou uma lâmpada lá em casa. Tinha a lâmpada aqui, eu não tenho coragem de tirar daqui e levar lá para casa. Não. Me sinto mal. Esperei, comprei, acabou. Não, irmão. O que eu trouxer para cá, se eu tirar da minha casa e trouxer para cá, vai ficar aqui, não levo mais. Seja lá o que for, eu não levo mais. É daqui, acabou. Amém? Isso é temor, gente. Isso não é medo, não. Isso é temor. Eu não quero problema com Deus. Eu quero que Ele olhe para mim e diz: eu confio no Mota. É gostoso isso, né? Essa madrugada eu estava orando, aí aconteceu um barulho lá fora, mas um barulho. E aí, eu continuei orando. Depois de manhã fui ver, foi o cachorro que derrubou uma cerâmica que estava encostado lá. Se é outro, ai, não durmo mais. O que foi? O que eu sei? Não, continuei orando. Eu estou falando com Deus, dentro da minha casa. O que está acontecendo lá fora, Ele não está vendo? Isso é confiar em Deus, irmão. Amém? Então, Ele diz que os roubadores não, como é que é, pessoal? E vamos aqui encostado em Mateus, Malaquias, capítulo 3. E a pessoa fica andando atrás de pessoas que não têm nenhum conhecimento de Deus. Às vezes você tem até conhecimento, mas não tem temor. O diabo conhece Deus, mas cadê o temor? Aí fala qualquer porcaria e está desviando as pessoas. Negócio sério. Esse tipo de gente não ganha uma alma, mas consegue desviar um monte de alma. O Malaquias 3, versículo 6. Pastor, eu queria tanto que fosse diferente, mas o que ele está falando aí? Porque eu, como é que é? Porque eu, o Senhor, não que os imutável, Ele nunca vai mudar. O que Ele falou, está falado, o que deixou escrito, está escrito, e assunto encerrado. Porque eu, Senhor, não mudo. Amém? Oi, Janaína, bem-vinda. O que você fez? Você está bem mais nova, você nunca foi velha, mas está bem mais nova. Está bem mais nova. Porque eu, Senhor, não mudo. Entendeu? Não espera que Deus... não, Deus pode pensar diferente. Não. Ele já deixou claro. Porque eu, Senhor,
não mudo. Tá? Então, porque está difícil, vai ficar pior. Porque ele diz, sem mim, mas irmão, não adianta, irmão, não tem desculpa, não tem, eu não dou desculpa. Eu me lembro uma vez que eu fui para uma reunião em Madureira, e quando eu cheguei lá, eu me atrasei, e um pastor chegou para mim e disse, rapaz, a liderança está chateada com você. Eu falei, mas por quê? É porque já te procurou aqui, não te achou, esse dia, até que eu que ia pregar esse dia. E não te achou, por que não chegou até essa hora? Eu falei, ele está onde? Está lá no escritório. Aí eu fui lá. Cheguei lá, chefe, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Por que você com essa hora? Relaxamento. Eu fiquei na igreja lá, era domingo de Santa Ceia, eu fiquei na igreja contando a oferta com os irmãos de confiança, e por isso cheguei agora. Podia ter dado uma desculpa, o carro furou o pneu, não sei o quê. Meu irmão, fica tão nojento isso. É sim, não, e acabou. Aí falou assim, rapaz, é por isso que eu gosto de você, não tem desculpa. Na verdade, vai lá pregar. Aí fui pregar. Você pode até cair, mas vai cair toda vez. Mulher banana, homem banana, só vive caindo, parar. Onde eu cair é pecado. Todo pecado, tu toma uma chicotada, bota isso na sua cabeça. Pecou, toma. Pecou, toma. É um fio desencapado, encostou, toma choque. Eu quero que as coisas funcionem bem, então faça bem. Que aí vai dar certo. Porque Deus não vai mudar. Não seja religioso, seja de Jesus. Não tem outro jeito, gente. Religião existe, um monte, mas Deus é só um. E o jeito que Ele quer está na Bíblia Sagrada, é só isso aqui. Eu digo isso para você que eu conheci Jesus de muleta, tomando cachaça pura, eu bebia mesmo. Tem uma cachaça em Niterói, não sei se ainda tem, chamada Itaboraí. Aquilo nem era cachaça, aquilo era álcool. Era a que eu bebia. Nossa, um bigode desse tamanho, todo mal arrumado. Isso aqui não, vou no barbeiro e ele ajeita. Nossa, misericórdia, irmão. Foi assim que eu cheguei na Igreja da Graça, lá na Visconde Uruguai. E lá Jesus começou a arrumar tudo, até os dentes. Sem ele nada feito, mas antes eu fui religioso, irmão. Eu nasci numa família espírita, eu fui católico, estudei catecismo, fiz primeira comunhão, e outras que passei. Nenhuma delas você encontra Jesus. Encontra o nome. Jesus não, Jesus é diferente, irmão. Jesus é santo e quer que todos que estão com ele sejam santos. Glória a Deus. É isso que tem que ser feito. Então, em Malaquias 3,6, ele está dizendo, eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Ele não vai mudar. Ele disse que a gente tem que amar nosso inimigo, irmão, é isso mesmo. Fazer bem quem te aborrece, é isso mesmo. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. Eu já passei muitos apertos em minha vida, muitos. Vocês não têm ideia. Você não sabe o que é a fome. Você não sabe o que é estar sozinho. Você não sabe o que é ver seus bichos morrendo de fome. Passei por tudo isso. Calúnia, defamação, traição. Nossa, misericórdia, irmão. Passei por tudo. Mas, uma vez até na ponte Rio-Niterói, uma das investidas do diabo, era quase 7 horas da noite, eu olhando o carro quebrado, e eu fiquei olhando o mar lá embaixo, sacudindo assim, ó, escuro, mas dá para ver, né, a onda fazendo assim.
na pista que vem para o Rio. E aquela vozinha: rapaz, por que você não pula daí? Acaba com isso. Pula daí, acaba com isso. E aí, o carro aqueceu tanto, queimou junto o cabeçote, queimou os cabos os cabos de vela, tudo consumido. Quando eu abri o capô, aí eu sentei naquele parapeito da ponte, descosta sem fumar. Aí eu fiquei desconfiado, desci e virei o contrário, fiquei olhando lá para baixo. Aí Satanás chegou pertinho: pula logo aí, acaba com isso. Irmão, ele faz isso. Vai à igreja hoje não, isso tudo é palhaçada. Esse pastor fica falando um monte de besteira, isso quer dinheiro. Irmão, ele conversa com você. Só que aprenda isso: a voz do diabo não é como a sua voz, a minha voz, e nem a voz de Deus. Fulano, não sei. Tem gente que quer imitar a voz de Deus, né? Igual o Papai Noel. Em todo lugar que o Papai Noel ria, A voz do diabo, presta atenção nisso, gente, é um pensamento negativo. Essa é a voz de Satanás. Vai lá, mata ele, dá uma facada, pega esse dinheiro, ele não vai nem sentir que você tirou. Essa é a voz. Mas Deus está de olho em tudo. Bota isso na sua cabeça. E aí? Já sabe já do Juvenal? Aí o diabo corre no outro ouvido e diz: fala que ele não vale nada. Ei, eu conheço ele, que não vale nada. Aí ele corre de novo: aquele safado, não sei o quê. Ele bota as palavras na sua boca, porque sabe que a maldição do Senhor mora na casa do ímpio. Toda pessoa que fala mal de alguém, há uma promessa de Deus no Salmo 101, versículo 5: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Sua vida dá um nó, amarra, você fica querendo sair, não sabe, não consegue, é uma coisa esquisita. Eu oro, parece que Deus não me ouve. Não é, irmão, você está obedecendo o que o diabo te fala. E ele é um excelente pregador, você sabia disso? Ele é um pregador tão afiado na palavra que pregou para Jesus Cristo. E tem muito pregador que ouve a pregação dele. Pregador, pregadora. Então a voz do diabo é essa: esse negócio de igreja, isso é uma palhaçada, isso é um meio de vida, isso é para quem não quer trabalhar e que não sei o que. Irmão, ele faz de tudo. Ele perdeu para Jesus há mais de 2000 anos. E ele quer recuperar aquilo que ele chama, diz que é dele. Eu já uso essa pessoa há tanto tempo, por uso campeão, essa pessoa já é minha, né? Eu uso há tanto tempo, então eu uso campeão. Olha aí. E você faz o que ele manda, sendo que, presta atenção nisso, as pessoas que já morreram em pecado, tem pessoas que o nome delas não está no livro da vida, já foi direto. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Elas já foram direto, e lá elas sentem: agora, como é que eu faço? Eu não tenho o que fazer. Você agora vai ficar aí para sempre. Aí você vai ver que você devia tolerar mais um pouquinho, que você devia orar mais, devia se consagrar, jejuar, amarrar o diabo, ter a sua igreja certa, o pastor certo para você ouvir. Eu tenho o pastor certo que eu ouço. Eu não ouço qualquer um, não. Eu não ouço qualquer um. Não vem não, porque a troça está muito defraudado.
Você vai conversar com o camarada, daqui a um pouco você está andando armado aí. Daqui a pouco você está andando armado, daqui a pouco você está bebendo. Daqui a pouco você está com 2 mulheres. Daqui a pouco você vira testemunha falsa. Se você não tiver a verdade, o diabo está querendo te pegar. Diz, eu estou quase conquistando ele, eu estou quase conquistando ela. Tem que sair fora disso. Amém? Amém? Por isso ele disse, eu sou o Senhor e eu não mudo. Isaías 1,19, se quiser e me ouvir, você vai comer o bem dessa terra. Mas se você recusar, você vai ser devorado à espada, que a boca do Senhor o diz. É desse jeito. Outra, o povo não quer verdade. A verdade, ela te converte. Ou uma coisa que eu não orava de jeito nenhum, sabe para quê? Parar de fumar. Parar de beber, eu orei. Briguei com o diabo na igreja, mas para parar de fumar, não. Cigarro não, deixei ele aqui no quietinho aqui, tal. Até que um dia veio força. Deus me deu força e eu não quero mais fumar. Eu amarro esse demônio que me usa para fumar em nome de Jesus. E sumiu da minha vida isso. Eu parei de fumar em 85. O último maço de cigarro que eu ia fumar foi um Arizona. Estava eu e meu irmão Carlos Alberto, que mora em Guarulhos. Eu abri um maço de Arizona em cima de uma lajezinha lá em Niterói. Batia, porque a gente bate assim a carteira, pá! Aí vem 2, 3 assim. Aí tirei um, botei na boca, arrumei os outros. Aí eu olhei para o cigarro, olhei para o Beto, falei, Beto, olha o tamanho desse cigarro. Como é que pode, Beto? Um troço desse tamanho, querer mandar em mim, me dominar. Eu não fumo mais a partir de hoje. Rasguei tudo, irmão, pisei, nunca mais eu botei um cigarro na boca. Eu fui liberto mesmo, nunca mais. Então tem coisas que você tem medo de orar. Sabe por quê? O diabo não quer que você ore. Quem mente? Nunca ore para parar de mentir, você vai ter que mentir. Parece que é o seu dono. Fala que você ama ele, que você não ama a mesma fala. Você tem que ser hipócrita igual a mim. Aí você, eu te amo. Nossa, eu te amo demais da conta. Mentira, ele te ensinou isso, irmão. Quantas pessoas que eu detestava, eu disse, Senhor, eu preciso amar essa pessoa. O Senhor disse para eu amar meu inimigo. Eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso do Senhor, me ajuda. E aquela coisa nojenta, aquela mágoa, aquele desejo de ver a pessoa pelo lado avesso, saiu do meu coração. Aí as coisas começaram a funcionar, irmão. Passei a ter discernimento, oro, tem resposta, não tem dificuldade para chegar na presença de Deus, não tem dificuldade para orar. Mas enquanto você tem uma coisa que você sabe que é errada, e você mantém essa coisa, ô meu irmão, é igual quem tem calo e fica botando papelzinho no sapato para aliviar. Você sabe que tem calo, irmão. Amém? Luta contra isso, que sua vida vai ser uma bênção. Essa campanha que nós estamos fazendo aí do Jacó, né? Ele lavando aqui o coração. O Jacó, ele foi sincero com Deus, irmão. Depois que ele ungiu a pedra, ele falou o que ele queria. Vocês já viram isso? Vocês prestaram atenção? Você tem falado isso? Vamos dar uma olhadinha? Gênesis
Ele falou que o que me atrapalha é isso aqui, o Senhor vai me ajudar nisso. Então eu também vou fazer assim. É Gênesis 28. Irmão, você é bênção. Você é bênção. E o diabo quer que você se enxergue o contrário. O que eu já fiz, Deus não quer nem saber de mim. Não tem mais meu nome no livro da vida. Você é louco. Roubaram o seu cérebro. Sabe o que Jesus está esperando de todos nós? Fidelidade. Como assim? Na hora de falar. Se você for fiel, tem que ser fiel, e me confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar. Mas tem que ser fiel, não? Isso aqui não vai nem falar, que vergonha. É isso aí, esse é o passaporte para o lago de fogo, irmão. É seu passaporte para o lago de fogo. Pastor, mas é muito sujo. Irmão, tem que falar. Pega lá um momento particular com Deus. Porque lá em casa, pega um irmão de confiança aí, ó, irmã, vai pro monte, irmão. Irmão, eu preciso ficar sozinho, tá? Deixa eu ficar. Tá lá no mato, sei lá onde. E rasga o coração, irmão. Mata tudo, vomita tudo. É igual o furunco. Enquanto não tirar o carnegão, você não sossega. Amém? E vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Domingo passado tinha um camarada aqui que ele queria suicidar, irmão. Falei, rapaz, se você suicidar, sabe o que vai acontecer? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, acho que é versículo 17 por ali, está assim, ó: se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. Depois que você tomar um chumbinho, eu der um tiro na cabeça, ai, que bobeira, e agora já era. Passou porque o senhor não sabe como é pesado. Irmão, depois que eu vi o cara sem braço, sem perna, já é pai de filho, sem braço, sem perna. Ainda mergulha na piscina, sem braço, sem perna. Qual é o seu problema mesmo? Você não tem problema, irmão. Não é? Não é verdade? Não é? O cara sem braço, sem perna. E tem outro, ainda dá palestra. Ele é casado. Ele é casado. Depois que eu vi o cara descascando batata com a boca, cozinhando para ele, que nervoso aquilo. Eu falei, eu nunca tive problema. Você enxerga, tem duas pernas, dois braços, raciocínio. Você não precisa de ninguém para limpar seu bozói, irmão. Você não precisa de ninguém para tomar banho. Qual o seu problema, irmão? Você não tem problema. O Jacó, vamos lá. Versículo 18. Gênesis 28, 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E isso, ele fez isso tudo, hein? E Jacó fez um voto, dizendo, aí ele começou, bom, Deus já falou comigo, me deu um sonho, eu vi que eu posso ser diferente, eu posso mudar. Amém? Ele fez um voto dizendo, se Deus for comigo, ele se sentir sozinho. Às vezes você se sente sozinho. É ou não é verdade?
Às vezes, assim, aí você lembra do pecado que você cometeu, você, Deus não quer mais saber de mim, não. Pelo contrário, Ele está interessado em você. Irmão, levaram uma mulher suja, devia estar com os peitos de fora, misericórdia, porque pegaram ela no flagrante do adultério. Como é que ela estava? Fala para mim. E levaram ela para um homem santo, puro, Jesus. Ele disse aí, ó, pegamos na hora. Se fosse os santos de hoje, tira daqui, não deixa nem entrar aqui. Os santos de hoje, né? E eles estão lá falando, baixando a lenha, apontando que não vagabunda, não vale nada, então que tal. Jesus está lá escrevendo. Depois levantou e disse: o que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Irmão, abaixou de novo, voltou a escrever. Passou um tempo, levantou: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vá e não peque. Então Deus viu quando você pecou, quando você se lambuzou todo. Deus viu. Mas Ele quer saber quem é você, se você é dele ou se você está do outro lado. Se você é dele, você vai ouvir Ele. Que não tem coisa gostosa como o pecado. Você comprar uma banana no sacolão, ela tem um gosto. Uma banana roubada tem outro gosto. Mas é banana. O roubado é prazeroso. O honesto, entendeu? Então aí que está o seu esforço, por temor a Deus, Senhor. Quero mais saber. Toda vez que você pecar, você vai tomar uma lambada. Escuta o que eu estou te falando. Você acha até caramba, lavei a égua. Espera um pouco, daqui a pouco chega a conta. O bom é não fazer. Teme a Deus, aceita a oportunidade e viva com paz. Amém? Então ele disse mais. E Jacó fez um voto dizendo, Gênesis 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço. Qual a viagem? A vida. Quantas trombadas você já deu na vida? Fala para mim. Pensa a tua vida. Quantas trombadas você já deu? Pensa aí. A vida é uma viagem, irmão. Você veio, chegou na terra. Cheguei. Agora você vai crescer e ir viajando para outro lugar. Para onde? Céu ou lago de fogo? Aí você precisa de Deus para te guardar nessa viagem. Dessa viagem, o que você já fez? Pastor, já abortei, já matei, já traí, já xinguei, dei facada, fumei, roubei, fui enganado, fui xingado, fui rejeitado. Olha só quantos muros você encontrou na vida. O Jacó não queria mais isso. Já enganei muita gente. Eu quero que o Senhor me guarde nessa viagem que eu estou fazendo. Amém? Me guarde nessa viagem. E me guardar nesta viagem que faço. Me der pão para comer. Quantas vezes você teve dificuldade para se alimentar, irmão? Você sentindo o cheirinho da galinha ensopada na casa da vizinha, você não tinha nem ovo. Criança chorando com fome, você já esqueceu? Você já passou por isso? A viagem que você fez, está fazendo.
Ó, que alguns agora estão viajando, mas junto com Jesus, está bem, está descansado, glória a Deus. E ele queria ser guardado nessa viagem que eu faço. Me der pão para comer, veste para vestir, que é teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, ele te dirige em tudo, não tem tempo para demônio te perturbar. Ele até tenta, mas o que está em você é muito mais forte. Diga graças a Deus. Amém? Satanás não pode encostar, mas sem ele, ai, misericórdia. Dia desse, Verônica estava na Caixa Econômica, no centro de Nova Iguaçu, uma caixa até grande, ontem até passei lá em frente lá. A mulher caiu lá, manifestada lá. Aí a Verônica foi lá com sabedoria e expulsou lá o demônio. Ela não estava sendo guardada. Coisa séria. O demônio manda você se matar, manda você fazer um monte de besteira. Esse negócio de igreja é tudo safadeza, esse pastor tudo safado. Aí aparece 3 ou 4 fazendo besteira. Estou falando para você, é tudo igual. E não é tudo igual. Tem homens que temem a Deus. Amém? E mulher também. Mas esta pedra que tem o poço por coluna será o quê? Casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O que é seu eu vou devolver. Mas eu preciso que isso aqui aconteça comigo, e Deus, prontamente, meu filho. É isso que tem que acontecer na sua vida. Eu agora só ando com Deus, não quero saber. Essa é a minha vida, andar com Deus. E você vai ser muito feliz. Digam graças a Deus. Você tem orado em cima daquela pedrinha que você levou? Irmão, tudo é possível ao que crê. Paulo deu lenço e avental, funcionou, irmão. Foi curado. Eliseu usou o Rio Jordão sobre a lepra de Naamã. Vai lá, mergulha 7 vezes. Você vai ficar limpinho. Você acreditava nisso? Vai ali no Guandu, mergulha 7 vezes, que você vai sair sem acreditar. E foi uma luta, o cara general, irmão. Mas ele creu e foi limpo das lepras. A mesma coisa, e as pedras foram consagradas a Deus. Se você for obediente, fizer como está sendo ordenado, meu irmão, não tem como falhar. Tudo é pela obediência. Jesus olhou para um paralítico e disse: sai a chuncaveira das pernas dele agora, sai, tranca a rua. Foi assim? O que Jesus fez que o homem foi curado? Algumas palavrinhas, irmão. Levanta uma, pega 2, teu leito 3 e vai 4 para a sua casa. Sim. Que oração bonita, né? E demorada, hein? O que o homem fez? Levantou, pegou o leito e foi para casa. Meu irmão, as coisas de Deus é pela obediência. É pela obediência. Nossa, Janaína, essa aí é minha parceira de guerra de muitos anos. Quantas coisas a gente já venceu junto, né, Janaína? Quando eu conheci a Janaína, ela tem um filho que é uma bênção. Eu amo aquele garoto. Para mim é um garoto. Ele era assim, ó. Ele tinha, acho que era sopro, né? Hein? Irmão, o garoto tinha na época uns 5 anos, né? É por aí, é bem novinho. Tanto ele como a Paula. Irmão, você vê o menino está bonitão ele.
bonitão mesmo, e agora é chefe do pai, né? É chefe do pai, coisa bonita. Mas o diabo queria levar ele. Você sabia disso? O diabo queria levar ele. Juntamos aqui em oração, né, Janaína? Quebramos aquela maldição. Sabe o que o demônio fez uma vez com ele? Olha o que o diabo faz com a pessoa. Sabe o que o demônio fez com ele? Ele quebrou uma moto dele toda. Ele surtou, pastor? Não, ele manifestou mesmo. Quebrou a moto toda. Aí a Janaína me ligou: pastor, está acontecendo isso, tal. Oramos, o Paulo foi liberto. O demônio não ficou satisfeito, sequestrou o menino. Que isso, pastor? Sequestrou ele. Ele e um colega. O colega mataram, né? No dia de matar ele, nós orando aqui, repreendemos, e o demônio não conseguiu. Quando ele saiu de onde ele estava, saiu para os braços de Jesus, irmão. Hoje ele é um grande homem de Deus. Tem a mulher dele, tem um casal de filho lindo, né? A menina está muito bonita, nossa, e o menino também, né? Já está um rapazinho. Mas tudo isso, gente, só com Jesus. Só com Jesus. Estão tranquilos, graças a Deus. É isso que eu estou falando para vocês. É assim que a coisa funciona. Às vezes você está falando com o demônio pensando que é gente. Isso é sério. E o demônio, às vezes, ele manifesta todo torto, entorta as mãos, entorta as pernas, né? Todo torto. Tem demônio que não, conversa com você normalmente. Tudo bem, tal, não. Não viu o pessoal lá que matava as pessoas e fazia empada? Fazia empada, salgadinho, e o pessoal tomava uma Coca-Cola com o seu Severino. O que você está comendo aí? Coca com Severino. Coca com Bernadette. Você acha aquilo o quê? Demônio. Usando a pessoa, matava as pessoas, tirava lá, botava no congelador e fazia salgadinho. Meu irmão, nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Deus. Age enquanto é tempo. Amém? Vem para cá todo mundo, em nome de Jesus. Se você ouviu e entendeu, você está bem. Oi, Kelly, Deus abençoe. Dail, meu amigo. Gente, falar em Dail, presta atenção. O Dail, ele vende o aipim. Quem gosta de aipim aí? Gosta de aipim, Beira? Oxe, ele vende o aipim descascado, mas o aipim é 10 minutos no fogo. Ele desmancha, cara. Sério. Aqui, você pegou a luz de lema aqui, tem a linha do trem lá embaixo. Antes da linha do trem, você vai ver uma barraca assim no lado direito, e ali é R$8 o quilo do aipim descascado. Mas acredita? A irmã Jeane e a irmã Letícia gostam de aipim. Aí é fritinho, só cozido. Ó, Paulinho. É muito gostoso o aipim dele. O aipim dele vem lá de Tinguá. O cara tira na hora lá, aí entrega ali para ele, ele lava tudo. Aí disse, eu quero descascado. E descasca na tua frente, muito higiênico, limpinho. Nem aquele cara que descasca aipim com o dedo no nariz, não. É limpinho, mas limpinho, cara. Você pode levar e... Tá? Aqui, pegou a luz de lema aqui, tem o primeiro sinal,
passa, tem o segundo sinal que é o Maringá, tem o Maringá, vai embora. Lá na frente você já vai ver lá na travesseira da linha do trem. Antes da linha do trem tem uma barraca assim do seu lado direito, é ali, daí. Em frente é o André Rio. Encosta os carros ali, não precisa procurar estacionamento. Só encostar ali e dizer, 2 quilos do aipim descascado aí. Ele pega lá no saquinho, se não tiver descascado na tua frente, tem uma habilidade para descascar o aipim. Ele mandou só fazer essa propaganda, não, eu senti de Deus falar isso. De vez em quando eu falo, é um cara amigo, o empim dele é gostoso, cara. Se levar lá para dona Adriana vai ficar toda boba, pode ter certeza. Uma coisa, 10 minutos está cozido. Não engorda mais não, Márcia, fica tranquilo, não engorda não. Glória a Deus, amém? Gente, presta atenção. Nada escapa de uma oração. Se você orar, as coisas acontecem. Bota isso na sua cabeça. Até mesmo se for a vontade de Deus, você consegue mudar. Deus mandou Isaías na casa de Ezequias, diz a ele, põe sua vida em ordem aí que você vai morrer, tá? Foi Deus que mandou falar com você. Ele só ouviu, acho que ele estava deitado, aí virou o rosto assim para a parede de lado e começou a orar a Deus. E Isaías deu o recado e foi embora. Daqui a pouco deu, Isaías, volta lá. Volta lá, disse para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Vi as lágrimas dele. Diz para ele que eu acrescentei para ele 15 anos de vida. É tempo, hein? Aí Isaías voltou, Ezequias, fala, irmão. Olha, Deus falou que ouviu sua oração, viu suas lágrimas, acrescentou para você umas 15 anos de vida. Você está entendendo? Mas você não ora, irmão, você quer o quê? A oração muda qualquer situação. Agora, bater boca não. Você é feio, você também é ridículo, isso aqui vai ficar nisso. Aí é complicado. Entendeu? Ora que você vai ver. Eu não sei orar, nem eu. Ninguém sabe orar, gente. Abre a boca e fala o que você pensa com Deus. Você crê nele? Eu falo o que você pensa, irmão. Seu filho, antes de saber falar, não chegava apontando para as bananas. Peraí, mamãe vai dar. Ele falou banana. Mas você sabia, né? Deus sabe também o que você quer, irmão. O negócio é que você não ora. Já chega em casa. Aí funciona, irmão. Já chega em casa de cara feia. Aí é complicado. Até o mosquito diz, não morde aquele ali não, que é lá. Um para o outro. Feche seus olhos em nome de Jesus. Agora é hora de você pensar na sua filha, seu filho, seu marido, sua esposa, aquela dificuldade financeira, é um momento sério. Santo Deus, obrigado pela habilidade que o Senhor tem dado para nós, sabedoria, esses conselhos, ó Deus, da sua verdade. Obrigado, Pai. Nós ouvimos e entendemos. E agora nós abrimos o nosso coração, falando com o Senhor sobre as nossas necessidades. Eu não preciso gritar, já que o nosso corpo é o templo do Senhor, onde o Senhor habita, então o Senhor sabe tudo. O Senhor só espera que eu fale, bem baixinho, o Senhor entende. Oh Jesus, ajuda essa pessoa. Eu vi num programa de televisão um pirulito que as pessoas põem na boca e ouve uma música que só toca dentro da boca da pessoa, ninguém consegue ouvir. Então botaram o microfone na boca da pessoa e mandou morder o pirulito e o som veio para o lado de fora. Aquilo ali mostra que ainda que a pessoa esteja sussurrando, o Senhor está ouvindo a pessoa, que o Senhor está dentro dela.
Não ouve o que a pessoa fala a respeito do marido, a respeito do filho, da filha, a respeito da sua saúde, da sua prosperidade, da sua fraqueza de alma, fraqueza de espírito, Pai. Que há momentos que dá vontade de chutar o balde, mas há uma força maior que é o Espírito Santo, que diz: se está ruim com ele, pior vai ser sem ele. E nós voltamos a orar, nós voltamos a crer, nós voltamos a esperar, usamos a nossa fé, e o Senhor, que está sempre pronto a nos ouvir, atende o nosso clamor, até uma promessa do Senhor: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Eita, que promessa! E tu me glorificarás. Então faça assim, porque nós estamos te invocando. Esse povo veio buscar a paz, vai levar a paz, em nome de Jesus. Agora você, Satanás, eu estou paralisando a tua ação. Esquece essas famílias, pega o seu mal, vai embora, em nome de Jesus. Eu não preciso nem gritar de tão derrotado que você é. Pega a sua doença, pega seu mal-estar, pega essa tristeza que você botou nessa pessoa, cala essa boca, você que fica culpando essa pessoa, acusando essa pessoa, mandando essa pessoa se matar, se destruir. Sai e não volta mais, em nome de Jesus. Ah, Pai, essas pessoas têm participado dessa campanha de Jacó, que é muito forte. Elas têm colocado as mãos sobre aquela pedrinha e têm falado para o Senhor sobre as necessidades, como Jacó fez. Foi ouvido e atendido. Assim será essas pessoas. Agora, meu rei, eu peço que o Senhor transforme esse líquido no teu sangue, onde corações serão mergulhados, e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. E agora te peço, Pai, que se alguém trouxe o dízimo, a oferta para o Senhor, é seu, o Senhor recebe deles e os faça prosperar, porque é uma promessa sua. Os que me honram eu honrarei. E em seguida, Deus, toma esse povo em suas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz, mas levando a bênção que veio buscar, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, assim seja, assim seja, para a glória de Deus. Amém? Vamos na paz de Jesus. Pode lavar seu coraçãozinho ali. Glória a Deus. Você que orou comigo aí também, Deus te abençoe. Ô Doris, Deus abençoe a sua vida, tá? Fique na paz, querido, e toda a família Calazans.